Graça e paz, amados irmãos. Vamos ler o Salmo de número 1, que diz o seguinte: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não se murcham. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas do mundo não estão entendendo o porquê os servos do Senhor permanecem. O porquê os servos do Senhor estão trabalhando, estão com Deus o tempo todo. Eles não entendem, porque eles são como folha seca, são como vento. Eles são levados pelo vento, para onde o vento for, eles são levados. Eles não entendem por que os servos de Deus permanecem. E a Bíblia diz aqui em Salmos que nós somos, a nossa raiz está no rio de Deus. O rio que desce do céu. Nós estamos sendo alimentados pela palavra. Nós estamos sendo alimentados pela oração. Nós estamos sendo alimentados, mesmo por distante que nós estamos, nós estamos sendo alimentados. Mesmo distante, nós estamos com nossa união, em conjunto, assistindo os cultos, estando presente, um na vida do outro. Nunca pensamos que esse momento nós iríamos viver, que é o momento onde temos que nos abraçar à distância, temos que nos encontrar e não nos tocar. Mas Deus sabe de tudo, e esse é o momento que Deus está selecionando os escolhidos. Quem é que realmente vai para o céu no primeiro instante? Então Deus está nos mostrando que nós devemos buscar cada vez mais dentro de casa, no nosso lar. E Deus é misericordioso demais, porque aqueles que estão trabalhando para a saúde dos próximos, nem todos estão pegando, porque estão confiando realmente em Deus. E que nós possamos continuar sendo essas árvores na beira do rio, que está sendo alimentada dia e após dia por Deus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus e ver o que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Culto que vai falar de amor, do amor de Jesus para conosco. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela é luz para as nossas vidas. E é por ela que nos guiamos nessa terra. Amém? A igreja do Senhor tem esse privilégio de ter a sua palavra para que sejamos guiados nessa terra segundo a vontade do Senhor. Amém? Da agora para frente nós sabemos que os tempos são tempos de incertezas, mas nós estamos em Cristo e a nossa certeza, que é a nossa certeza, né? A única certeza que temos. O mundo diz que a certeza que ele tem é a morte. Mas nós que estamos em Cristo, a única certeza que nós temos é da nossa salvação, porque a sua palavra nos garante isso. Amados, hoje vamos falar do amor de Jesus para nós, né?
No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, é uma passagem bem conhecida, bastante conhecida, né? Eu acredito que é uma das primeiras palavras que aprendemos é essa, sobre o amor de Deus. E diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu aquilo que lhe é de mais precioso, né? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas vezes, irmão, nós lemos essa passagem e não temos a ideia da profundidade que é o amor de Deus. Muitas vezes nós lemos essa passagem e até nos emocionamos e achamos muito lindo, mas muitas vezes nós não vivemos essa palavra como ela é, o amor de Deus nas nossas vidas, né? Você tem amado como Jesus amou? Porque esse é o novo mandamento que Jesus nos deu, né? Que amemos os nossos irmãos como Ele nos amou. Mas como devemos amar as pessoas, os nossos irmãos, aqueles que fazem parte do nosso convívio, como Jesus nos amou, né? Em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, essa passagem nos diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então Deus nos dá o exemplo primeiro, né? Ele nos amou primeiro, então nós temos que fazer a mesma coisa. Esse amor que está em nós, devemos passar esse amor adiante, né? Muitos dizem que esse amor lhe deu uma nova canção, outros dizem que foi transformado, até verem a vida de uma maneira diferente ao entrar em contato com esse amor, né? Mas, de fato, nós temos expressado esse amor através da nossa vida ao nosso próximo? Será que temos feito isso segundo o que Jesus disse, né? Quando nós olhamos para a vida de Jesus e nós percebemos que em todos os momentos da vida de Jesus ele estava sempre cercado por uma multidão de pessoas, né? E vemos que a maioria dessas pessoas eram pessoas doentes, enfermas, pessoas endemoniadas, pobres, os publicanos e pecadores, assim como aquela sociedade daquela época classificava, né? E naquele tempo, antes de Jesus fazer ali a menção da igreja ali em Pedro, né, existia essa separação de alguns grupos de pessoas, dessas pessoas, né? Nos dias de hoje não é muito diferente, irmão. Não é muito diferente, né? No nome de Jesus, muitas vezes nós somos até constrangidos em algum momento da nossa vida, né? Mas se isso não acontecer, esteja certo de uma coisa, de que não estamos no caminho correto. Porque a nossa vida em Cristo, nesse amor que é expressado por Deus aqui na sua palavra, se nós não sofrermos essas coisas, não é um bom sinal de que estamos no caminho correto, porque a nossa vida aqui em Cristo é como nadar contra a maré, né? Esse mundo é como uma onda muito grande que vem de encontro conosco. Existe, eu sempre classifico dessa forma, existe pelo menos aí 4 grupos de pessoas que são escórias desse mundo, né? Que estão inclusos os pobres, os miseráveis, os doentes e criminosos. E o 4º grupo é a igreja do Senhor. Porém, os 3 primeiros grupos, eles é diferente, né? Esses 3 primeiros grupos, que são os pobres, os doentes, os criminosos, eles são forjados pelo próprio mundo
que hoje os rejeitam. Cada um deles tem um lugar separado, né? Ali os pobres, nós vemos que no meio das ruas onde andamos, eles são separados, são excluídos da sociedade. Também os doentes, né? Lá nos hospitais a gente vê as pessoas ali vegetando em cima de uma cama ou muitas vezes até no chão. Presenciamos isso nos hospitais. E os criminosos também têm um lugar separado para eles lá nas cadeias, nas prisões, né? Então, esses 3 grupos, irmãos, eles são rejeitados pelo mundo. Embora foram criados por ele, mas são rejeitados hoje, né? O 4º grupo, que é a igreja, essa rejeição é diferente. Por que diferente? Primeiro, que o corpo de Cristo, ele não aceita ser governado por esse mundo. Ele não aceita as repreensões que o mundo nos impõe. Por isso, somos odiados por eles, por esse mundo, por um sistema que opera nos corações e que vem de encontro contra nós. Amém? Mas Jesus, irmãos, ele a vida inteira foi viver no meio desse povo que hoje se tornaram escórias do mundo, não somente hoje, mas desde o início dos tempos, desde do início ali com Jesus. Mas Jesus, embora muitas vezes ele foi contestado, questionado por estar no meio deles, né? Mas ele não se abatia por isso, porque ele sabia que era exatamente esse pessoal que precisava dele. Amém? E esse amor que foi derramado em nós através de Jesus é esse mesmo amor que devemos viver por ele hoje, né? Nossas vidas não podem ser diferentes do que Jesus vivia naquele tempo, porque esse amor ele precisa ser derramado nos corações. E vai ser através de quem, irmãos? Através de nós, que estamos cheios desse amor. Amém? Veja o que diz no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 13. Né? Ele diz assim: outra vez saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Amém? Irmãos, em todo o tempo nós percebemos ali que Jesus estava cercado dessas pessoas, e realmente eram pessoas que necessitavam dele. Amém? E naquele tempo essas pessoas, elas corriam para Jesus, ao avistar Jesus, elas sempre corriam para ele. E eu te faço uma pergunta hoje: por que essas pessoas hoje correm da igreja? Correm de nós? Alguns dias eu tive uma experiência com uma pessoa no centro de Taguatinga. E ele é morador de rua, né? Vive ali naquele meio, já vi ele várias vezes ali. E então eu fui conversar com ele, né? Por que ele escolheu aquela vida, né? De viver daquela forma. E ele me deu uma série de desculpas ali, né? Que levou ele àquela vida. E muitas vezes, irmão, muitas pessoas já tinham ministrado a palavra de Deus para ele. Mas, sabe, uma coisa é você chegar para uma pessoa dessa, ministrar a palavra de Deus e ir embora. Simplesmente largar ele. Não, já me livrei, fiz a minha parte. Misericórdia, né, irmão? Não é isso que Deus quer de nós. É muito mais. Aqui na frente nós vamos entender por quê. Lá em 1 João, no capítulo 4, só que no versículo 20, ele diz que se alguém diz que ama a Deus e odeia esse seu irmão, é mentiroso. Porque como eu posso amar... como é que eu posso
dizer que amo a Deus, quem nunca vi, e odiar o meu irmão que está perto de mim. Não tem como. Para mim amar a Deus, se realmente eu amo a Deus, eu tenho que amar as pessoas, porque as pessoas representam Deus aqui, o homem representa Deus aqui na terra, né? Embora esteja em caminhos tortuosos, mas se eu me voltar para amar essas pessoas, então realmente eu estou exercendo esse amor que Jesus tanto falou para nós, né? Que está escrito aqui em João. Então, eu não posso dizer que amo a Deus sem amar ao meu irmão. É isso que a palavra está dizendo aqui em 1 João, né? Ou senão me tornaria um mentiroso. Amém? Mas fato é que esse amor está dentro de nós. E muitas vezes entendemos dessa forma, mas se não vigiarmos, nos tornamos pessoas egocêntricas e achando que Deus é só nosso. Né? Estou salvo, ponto final. Os outros que vão buscar sua salvação. E não é, a ideia de Deus não é essa. O amor de Deus é muito mais profundo do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Se não vivermos, jamais teremos a experiência exata do que é o amor de Deus. Amém? É muito mais que isso, irmãos. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é precisa no ensinamento, né? Nós vemos aqui que as multidões iam ter com Jesus para quê, irmão? Para aprender. E a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias. Todos os dias, se nós estiver com o coração voltado para aprender, ela está nos ensinando. Amém? Glória a Deus. Veja o que está escrito aqui no livro de João, no capítulo 12, versículo 47. Ele diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardarem, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aqui está a resposta, irmãos, do capítulo anterior, de João, né, que nós lemos agora há pouco. No livro aqui em João, vamos ver aqui, em João, aliás, em Marcos 2,13. Aqui responde, né? Responde essa palavra. Ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo. Olha só o que Jesus está dizendo. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E então, se Jesus não veio para julgar o mundo, porque muitas vezes nós julgamos as pessoas, né? Irmãos, é por isso que muitas vezes as pessoas fogem de nós, porque nos tornamos juízes dela, né? E quem é que gosta de ouvir sermão, não é? Uma vez, ou duas, ou três, ainda vai. Mas quantas vezes a mesma coisa, né? Então nós precisamos amar diferente. Não somente dizer eu amo e não fazer nada para que isso aconteça. Amém? As pessoas sempre procuravam Jesus ali, né? Porque eles, além de os libertar, curar, né? Salvar, sarar essas pessoas, ele não apontava os seus defeitos, né? Jesus é maravilhoso, né? Ele é muito profundo, ele tinha ali a sua forma de exortar, mas exortava com amor, sempre com amor. E é assim que devemos fazer, né? Porque esse amor um dia nos encontrou. E tem tanta gente ali fora, irmãos, tanta gente precisando encontrar esse amor, e você é o canal de bênção na vida deles, né? Não podemos achar que esse amor foi derramado em nós e ficar só para nós, porque esse não é o desejo de Deus, né? Quando estamos cheios, nós temos que derramar, transbordar para essas pessoas.
né? Jesus ele não as julgava, mas oferecia ali o seu perdão, o seu amor, sua misericórdia para com eles. Por isso eles corriam para ele, sempre. Jesus está sempre cercado de pessoas, de multidão, porque ele tinha o amor de Deus para derramar nos corações. Amém? E o amor de Deus não exigiu uma condição para nos amar. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, mesmo sabendo que de nós mesmos não havia nada para oferecer em troca, né? Mas ele decidiu nos amar, mesmo sabendo que nós não iríamos retribuir esse amor, assim, pagar de volta aquilo que ele fez por nós. Não tem a menor condição de fazermos isso. Então, esse amor, ele precisa ser derramado nas pessoas, assim como foi derramado em nós. Amém, queridos? Né? E por isso o mundo não compreende e nem aceita, porque não conhece o Pai e nem o Filho. E nós que conhecemos, temos que fazer o quê? Fazer com que essas pessoas os conheçam, né? Através da nossa vida, da nossa vivência na palavra de Deus, do nosso testemunho em amar essas pessoas. E amar elas como Jesus amou, né? Pode até não parecer tão simples, mas também não é difícil de se fazer. Se estivermos em Cristo, olhando para Ele, né? Olhando para aquilo que Ele fez. Porque o amor de Deus, irmãos, não é como o nosso. Ele é um amor incondicional. É um amor que não requer de nós uma garantia para nos amar, né? O mundo, um exemplo bem atual, se você vai num banco e quer um dinheiro emprestado, você tem que ter uma garantia que vai pagar aquele dinheiro. Não é assim que funciona? Né? Jesus, Deus, ele derramou essa riqueza que é o seu amor em nós, sem esperar nada em troca, porque ele sabia que nós íamos traí-lo, que nós íamos fugir dele e que não iríamos aceitar, mas mesmo assim ele enviou Jesus para nos salvar, mesmo nesta condição decaída da sua presença. A sua palavra diz que ele nos amou primeiro. Ele nos deu o exemplo primeiro, né? Nos encheu desse amor e nós temos que fazer o mesmo. É isso que ele espera de nós. Amém? Vejamos aqui que diz em Marcos, no capítulo 2 também, continuando no capítulo 2, nos versículos 15 a 17. Glória a Deus. Aqui ele diz assim: ora, estando Jesus à mesa na casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Vendo os escribas dos fariseus que Jesus comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com os publicanos e pecadores? Né? Versículo 17. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Amém, queridos? A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina aqui que não são aqueles que são justos que Jesus veio para eles, somente para eles, mas para aqueles que precisam de libertação, de cura, né, de salvação. Então eram exatamente essas pessoas que Jesus vivia cercado deles, porque eles entendiam que necessitavam dele, né?
hoje não precisamos mais de Jesus? É claro que precisamos, né? Nunca vamos nos saciar desse amor. Sempre vamos precisar, enquanto estivermos aqui, precisaremos dele para viver. Mas estas pessoas, muito mais. E Jesus, ele não vai descer mais aqui para fazer isso. Ele deixou esse legado conosco. Precisamos exercer esse ministério, irmãos, para que essas pessoas se acheguem novamente ao Senhor, né? Nós, como discípulos, como igreja que dá continuidade à sua obra, ele nos dá uma lição de como amar as pessoas e não apontar os seus erros. Amém? Nós temos que mudar essa forma de amar, sem apontar o dedo para os nossos irmãos. Nós precisamos buscar em Deus uma nova maneira de amar as pessoas, abraçando-as, mesmo sabendo que elas não podem retribuir essas coisas a nós. E nem podem, e nem devem fazer isso, porque senão você recebeu o seu galardão aqui. E essa não é a ideia de Deus, né? Procurando sempre olhar, irmãos, para as pessoas com o olhar de Deus. Eu sempre oro para Deus e falei, Senhor, quando eu olhar para os meus irmãos, tira os meus olhos, né? Os meus olhos são pecaminosos, né? Tira os meus olhos e põe os teus olhos. Assim não correrei o risco de olhar para os defeitos do meu irmão, mas sim para as qualidades, que é assim como o Senhor faz. Irmão, eu sempre faço essa oração, porque eu sei que eu sou falho, eu vou falhar, e quantas vezes não tenho falhado diante de Deus, mas essas falhas eu não posso permanecer nelas. Esse amor precisa ser aperfeiçoado todos os dias, para que eu possa amar essas pessoas assim como Jesus nos amou, assim como Jesus me amou. Amém? A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos ensina. No versículo 16 nos mostra que muitos de nós, né, temos nos tornado como esses homens daquela época, os religiosos, né, os fariseus ali, os escribas. Essa passagem nos mostra que muitas vezes nós temos nos tornado juízes dessas pessoas. Porque ele está assim, porque ele escolheu estar assim, porque ele pecou, porque ele falhou, porque é isso ou aquilo outro. Sempre apontando os defeitos. Irmãos, Deus quando olha para nós, por que nós não fomos fulminados ainda? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele olha o sangue que está aspergido ali, o sangue de Jesus que foi aspergido em nós. Por isso, nós não somos fulminados aqui nessa terra. Porque quando Deus olha, Ele vê o sangue que está sobre você, né? O pecado, ele não pode apagar a marca de Jesus que está em você. Não pode, irmãos. Né? Esse amor que foi derramado em nós, o pecado não tem o poder de apagar essa luz, esse tempero que está em nós, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus. Amém? Temos que aprender a amar da mesma maneira que Jesus amou. Nós temos que aprender a amar os nossos irmãos sem esperar nada em troca deles, né? E muitos de nós temos nos tornado como aquelas pessoas. Por isso que na maioria das vezes, quando nos aproximamos das pessoas, elas querem fugir, porque pensa que vamos apontar os seus defeitos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vejamos o que está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Né? Ele diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Temos que fazer como Deus fez, mostrar que temos algo para oferecer. Né? Deus, Ele mostrou para nós que tinha algo a oferecer para nós, né?
quando nos deu a Jesus. Ele tinha um amor, tem um amor, meu irmão, minha irmã, que nada nesta terra se compara a ele. É este tesouro que Jesus veio dizer para nós que Deus tem para nós, né? É só isso. Aí você pode dizer assim, só isso? Isso é muita coisa. Isso é muito, irmão, é muito. O amor de Deus é incomparável a qualquer coisa nesta terra, né? E se as pessoas receberem esse amor do Senhor, né, segundo o que está escrito na palavra dele, e vai ser através de nós, então elas crerão que Deus enviou Jesus, irmão. Se nós expressar esse amor através de nós na vida dessas pessoas, né, elas vão querer novamente se aproximar de nós, assim como elas corriam para Jesus, porque elas vão olhar no seu rosto e vai ver quem? A luz de Jesus, a luz do rosto de Jesus sobre você. Amém? E a Bíblia, ela fala do amor de Deus, e esse amor ele se separa em duas partes, né? Existe ali o amor da lei e o amor da graça em Jesus, né? O amor da lei diz, ame o seu irmão como a ti mesmo, né? Aí depois vem Jesus logo depois e diz, um novo mandamento vos dou, que ame ao seu irmão assim como eu vos amei. Amém? Olha só, né? Jesus é muito profundo, né, irmão? Ele vem e contradiz toda a lei, porque essa passagem quando diz que eu tenho que amar o meu irmão assim como a mim mesmo, então é um amor limitado, né? Eu já vi pessoas dizerem assim, hoje eu não estou amando nem a mim mesmo. Como é que uma pessoa dessa pode amar alguém, irmãos? Não tem como. Por isso Jesus veio e disse, um novo mandamento vos dou, que ame ao seu irmão assim como eu vos amei. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então o amor de Deus ali em Moisés é uma coisa. Há uma limitação, né? Espera aí. Mas se hoje eu não estou gostando nem de mim mesmo, como é que eu vou gostar do meu irmão, né? Se esse amor não está em mim, irmãos, como é que eu vou passar algo para alguém que eu não tenho? Impossível. Amém? Então, já que Deus não poupou nem o seu próprio filho, né? Antes o entregou para nos salvar, para nos reconciliar novamente com ele, irmão, por que você acha que ele vai te poupar? Não vai. Não vai. Entende? Se Deus entregou aquilo que era mais precioso para ele, para salvar a mim, que não tinha um menor valor, por que alguém pode pensar que Deus vai o poupar? Ah, não, porque eu estou em Deus, nada vai me acontecer, porque eu estou em Deus, estou imune às coisas desse mundo? Não, irmão, não vai. Por isso temos que permanecer nesse amor, né? E mais ainda, derramar esse amor na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Veja o que diz aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5. Capítulo 5, versículos 13 e 14. Diz assim, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Essa é a primeira
né? O primeiro amor de Deus, ali o amor da lei, né? Que Deus derramou ali, deu ali a Moisés para passar ao povo. Então, eu vou passar para as pessoas aquilo que está em mim. Aquilo que eu falei antes. Se você não está amando nem a você mesmo, como pode amar alguém? Amém? Então, por isso Jesus veio, para completar a lei, né? Para dizer, olha, tem algo mais. Não é só isso. Não é só isso, né? Tem algo mais que eu quero apresentar a vocês, né? No versículo 14, né, retrata aí o cumprimento de toda a lei. E quando olhamos para a fragilidade humana, irmãos, né, a decadência do corpo nessa terra, né, de como vive muitos, e isso se estende até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, está envolvido com a igreja, porém ainda não se tornaram igreja, né? A gente vê muito isso no nosso meio, né? E quando nós vemos essas fraquezas do homem, percebemos que de fato a lei precisava ser completada. Por isso Jesus veio. E aí ele diz, um novo mandamento vos dou, que ame ao seu próximo, assim como eu te amei. Irmãos, isso, se você for fazer um estudo profundo dessa palavra, né, você vai entender que quanto mais você se aproxima desse amor, mais você vai ter sede dele. Por quê? Porque é algo que você não consegue explicar, mas que está dentro de você, né? Está dentro de você. E por mais que você não queira, mas está lá. Mas a vontade de Deus é que você deixe a você mesmo os seus desejos e passe a viver segundo esse amor. Então você vai cumprir aí todo o propósito, todos os projetos que Deus tem para você. Mas esse amor, essa primeira face do amor de Deus aqui na lei, né, é algo que, como Jesus veio para completar essa lei, e ele falou, ó, tem algo mais. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de João, capítulo 3, versículos 34 e 35. Diz assim, aqui Jesus, completando a lei, né? Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ames uns aos outros, né? E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se estiverdes nesse amor, amando uns aos outros. Amém? Então aqui, Jesus, ele completa a lei. Aqui passa do amor da lei para a graça, né? Ele diz, um novo mandamento vos dou. Que tudo é novo, irmãos, né? A lei já passou, tem muita gente vivendo pela lei e está perdido nesse caminho, né? E hoje nós temos o privilégio de estarmos achados no caminho, na graça. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, né? E nisso o mundo conhecerá que estamos em Jesus, se esse amor for derramado nos corações. A semana passada eu estava ali almoçando, né? E eu, toda vez que eu vou almoçar, eu tenho um momento ali com Deus, né? De gratidão e agradecendo a Deus. Né? Eu já ia entrando assim no estabelecimento e alguém chegou para mim e disse assim, moço, você poderia pagar um almoço para mim? Eu falei, sim, claro, vamos lá. Vamos entrar. O cara era morador de rua, irmão. O cara com mau cheiro danado, né? Falei, vamos entrar. Eu carrei no ombro dele aqui, vamos entrar. Quando chegou na porta, nós fomos barrados. Oh, meu Deus. O porteiro falou, o senhor pode entrar. Ele não. Né? Então tá bom.
Ó, irmão, fica aí que eu vou entrar lá dentro e vou comprar uma marmita para você e vou trazer para você. Aí eu fui lá, né? Entrei lá, comprei a marmita, entreguei para ele, falei, tá aqui, Deus te abençoe. É bom almoço para você. E aí eu virei para entrar dentro do estabelecimento, né? Quando eu fui entrando, o Espírito Santo falou assim, você percebeu o que você fez? Eu falei, o que, Senhor? Ele me pediu uma comida, eu dei. Não é apenas isso, né? Você foi mais um que deu a marmita para ele. E aquela marmita não vai fazer a menor diferença na vida dele. Ah, Jesus, aí eu entendi. Aí eu entrei dentro do estabelecimento, fui lá. Quando ele pegou a marmita, ele sentou logo de frente ao estabelecimento e começou a comer, né? E aí eu fui lá, já sei o que eu vou fazer. Já entendi, senhor, não precisa falar mais nada. Eu entrei lá dentro, mano, peguei uma marmita. Aí é um lugar onde eu sempre almoço, né? Lá no Taguatinga, de vez em quando. O homem lá já até me conhece, né? Ele falou, hoje você não vai querer almoçar aqui não? Vai pegar uma marmita? Eu falei, eu quero uma marmita hoje. Aí eu peguei a marmita, me dá um garfo aí, peguei um refrigerante. Aí eu peguei a marmita, fui na direção dele, sabe? E ali eu sentei com ele e falei, eu posso almoçar com você? Aí ele, pode sim, pode. Irmãos, não é apenas se livrar da pessoa. Não é só isso. Você tem que dar atenção. Você, ali, se eu tivesse dado a marmita para ele e ele tivesse ido embora para lá, pronto, acabou, eu me livrei. Deus fez a minha parte. Oh, meu Deus, misericórdia. É por isso que eles estão assim, irmão. Tá certo que tem pessoas que eles escolhem, né? Eles foram vítima do mundo, ele é hoje escória do mundo, mas ele aceitou aquilo ali. Ele aceitou aquela imposição na vida dele. Tem pessoas que estão desse jeito, mas essa realidade ela pode ser mudada, né? Se alguém de fato entender que é esse amor que transforma desta maneira prática. Amém? É dessa maneira. E ali eu sentei com aquele homem, comi com ele, depois que ele estava com a barriguinha cheia, aí eu aproveitei a oportunidade e apresentei esse amor. Eu acredito, irmão, em nome de Jesus, que não aquela marmita, mas esse alimento espiritual, né? Jesus disse ali para Satanás, lá na tentação dele no deserto, ele diz, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? E ali eu tive a oportunidade de ministrar esse amor prático na vida daquele homem. E eu creio que esse amor, essa palavra que Jesus tem para a palavra de acolhimento, a palavra que abraça, a palavra que não é só da boca para fora, mas prática. Amém, irmãos? É esse amor que Jesus veio falar para nós. Não é um amor de teologia, não é um amor, o amor da lei, que no dia que eu não estiver amando a mim mesmo, não posso dar nada a ninguém, porque esse amor não está em mim. Não posso dar algo a alguém que não esteja em mim, irmãos. Somente desta forma, quando nós entendermos que esse amor tem que ser ministrado desta forma, então o mundo conhecerá Jesus através de nós, amém? Somente desta forma, na prática, não só de palavras. Porque uma pessoa dessa, irmão, se eu chegar e ministrar a palavra dele, ele com a barriga vazia, ele nem vai me ouvir. Não tem nem como, né? Tantas e tantas vezes, né? Pelo menos por 2 vezes, Jesus alimentou a multidão. Primeiro, né? Ali com o alimento e depois com a sua palavra, né? E é assim que temos que proceder, porque o amor de Deus não é uma fábula, é uma verdade. E Jesus veio dizer isso para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então dizer que amamos o nosso próximo como a mim mesmo, isso qualquer um pode fazer.
né? Porque no dia que eu não estiver amando a ninguém, a mim mesmo, não posso amar a ninguém. Entende? Então, esse amor que Jesus derramou na nossa vida, nós precisamos passar isso adiante, né? E fazer com que a sua volta se aproxime, né? Porque nós podemos adiantar a volta de Jesus. Porque, ao meu ver, irmãos, é o único sinal que está para se cumprir. É a propagação do Evangelho, né? Aquilo que Jesus deixou para nós, a sua palavra, e precisa ser passado adiante. As pessoas, aqueles que estão perecendo nesse mundo por falta de conhecimento desta palavra, por falta de conhecimento desse amor, e que depende de nós. Aonde você for, você é alguém que é chamado ao ministério da reconciliação, né? A reconciliação do homem a Deus, ao ministério de fazer com que o homem se achegue novamente a Deus. Isso depende de mim e de você, né? Você é a resposta de Deus para alguém nesta terra. Amém, irmãos? Que possamos crer no dia de hoje nessa palavra e que o Espírito Santo de Deus venha nos convencer dessa verdade. E assim o mundo conhecerão que somos os discípulos de Jesus e eles crerão que Deus o enviou para a salvação dessas pessoas que estão perdidas, né? Que ainda não acharam esse caminho, que ainda não presenciaram, né, esse amor, que ainda não viveram esse amor. Eles precisam viver. E vai depender de mim e de você. Porque Jesus passou a nós esse legado. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então, somente se nós passarmos a amar desta maneira, então o mundo será diferente, até que Jesus volte. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte. Amar sem segundas intenções, sem achar que a pessoa vai nos retribuir incondicionalmente, assim como Jesus fez. Amém? Glória a Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar nesses dias, que não é fácil, porém não é impossível. Amém? Amém, igreja? Eu quero orar por você, para que você possa ter entendimento dessa palavra e que Deus, em seu infinito amor, venha te convencer, venha nos convencer dessa verdade. Amém? Seu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem trago aos nossos corações, pelo entendimento que o Senhor derramou em nossos corações através da tua palavra. Meu Deus, que possamos amar aos nossos irmãos como o Senhor nos amou, como o Senhor derramou a sua própria vida, Senhor, para nos salvar. Que possamos também, irmãos, dar a nossa vida, meu Deus, que possamos, meu Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem provido a nós, aquilo que o Senhor tem derramado em nossos corações, meu Deus, que possamos, meu Deus, compartilhar essa verdade com aqueles que perecem, e não excluindo-os, assim como o mundo tem feito, meu Pai. Meu Deus, esse amor que está derramado em nossos corações, esse amor, meu Deus, que não há barreiras para se amar. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, no dia de hoje, meu Deus, resplandecer a tua face, meu Pai. E assim como aquelas pessoas corriam para Jesus, que eles hoje possam correr, meu Deus, para ser abraçado pela tua igreja. Que eles possam, meu Pai, olhar para nós e ver a tua face, meu Pai. Meu Deus, porque nós entendemos que é esse amor que transforma, é esse amor que liberta, é esse amor que salva. Um amor incondicional,
Que possamos, meu Deus, ter o entendimento de derramar sobre os corações, meu Deus, esse amor, que um dia o Senhor nos amou com essa perfeição. Não que haja perfeição em nós, mas o teu Espírito que faz de nós a tua morada, possa, meu Deus, convencer, meu Deus, aqueles que o Senhor tem trazido ao nosso encontro, tem colocado no nosso convívio, meu Deus, que possamos não negligenciar estas coisas para o louvor da tua glória e para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a igreja do Senhor nesses dias. Amém. Graça e paz, meus amados, a todos vocês que nos ouvem e têm recebido ao longo desse tempo a palavra aí em sua casa, no conforto do seu lar, juntamente com a sua família. Nós estamos já encerrando este culto e eu quero ler o Salmo de número 67, amém? E que esta palavra possa penetrar o nosso íntimo, o nosso coração, que essa palavra seja para a tua vida um renovo, assim como foi a ministração, assim como foi a abertura que você já recebeu aí. Salmo de número 67, a palavra do Senhor diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Amém, meus amados. Deus é um Deus abençoador, e que você possa ter essa convicção de que você não está sozinho. Amém? Não estamos sozinhos aqui. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor repousam sobre nós. Que você possa ser confortado mesmo pela palavra de Deus nesses dias. Há muitos cultos online acontecendo, há muitas lives acontecendo. Ninguém pode reclamar, mas a palavra de Deus está sendo semeada, está sendo ministrada para o conforto de todos nós, para salvação, para libertação, para transformação. Amém? Eu quero encerrar, então, orando por você. Vamos falar com Deus. Ore aí também da sua casa, curve a sua cabeça, se você pode fazer isso, e ore ao Senhor, agradecendo a Ele pelo que hoje você recebeu dele através da sua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, nós louvamos o Senhor, meu Pai, por mais este culto online, por tua palavra, por tua presença. Acabei de ler aqui, meu Pai, que o Senhor é gracioso para com os que em ti confiam. O Senhor faz resplandecer sobre nós o teu rosto, meu Pai, e isto é fato na vida de todos aqueles que creem em tua palavra. Isto é fato, meu Pai, a tua presença é real em nossas vidas, e que nesses dias difíceis possamos desfrutar dessa presença, meu Pai, que haja paz em nossos corações, que a tua presença conforte os que sofrem neste momento,
Os que foram acometidos pela Covid-19, que estão em seus leitos, que estão nos hospitais, em suas casas. Pai, que a tua presença leve cura e restauração da saúde dessas pessoas. Que a tua presença também conforte os que choram, os que pranteiam os seus mortos. Só a tua presença, meu Pai, de fato, meu Deus, pode nos socorrer, meu Pai, nesse tempo difícil que estamos vivendo. Pai querido, que as pessoas possam meditar mais na tua palavra, que as pessoas possam perceber mais a fragilidade de suas vidas, meu Pai, e passarem a olhar para o alto, porque do alto vem o nosso socorro, meu Pai. Oh, Papai bendito, que esse tempo seja um tempo de salvação, meu Pai, tempo de quebrantamento, meu Deus, um tempo de conserto, meu Pai, para com aqueles e aquelas que estavam distraídos, que estavam, meu Deus, voltados para as coisas materiais. Que esse tempo seja um tempo, meu Pai, de um conserto no nosso interior, meu Deus, e que voltemos os nossos corações para Cristo, meu Pai, para a tua palavra, em nome de Jesus. Agora, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador e Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, agora e para sempre. E que o Senhor nos abençoe nessa semana, meu Pai. Que o Senhor seja com todos os que te amam, com todos os que te invocam, em cada dia dessa semana, meu Pai, que se inicia, meu Deus. Em nome de Jesus, que a tua poderosa mão esteja estendida em favor de todos nós, meu Pai. Em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém.